E quando que você começou a realmente se tornar um jogador profissional? Profissional, eu falo que eu fiz tudo para não ser. Porque quando eu jogava na Várzea, já desde cedo, em campo. Qual cidade? Maceió. Maceió. Eu jogava nos campos, algum cristão que acompanha o podcast vê, vai lembrar do campo do Botinha. Eu fui criado lá, um campo de várzea. E ali foi toda a minha base. Eu tinha um cara que era da escolinha do time, ele foi convidado para ser treinador do CSA, que é um time de Alagoas, né? E que meu pai era torcedor. E ele foi para a base do time e ele me levou porque eu era um cara que se destacava. Uhum. Mas só que eu ganhava 2 vale transporte, né, na base. Um para ir e outro para voltar. E na base eu ganhava, às vezes eu ganhava uma feira. Às vezes o cara me dava 20, 10 reais, às vezes me pagava o almoço. E algumas vezes eu tive que optar entre jogar pelo um time profissional e jogar na várzea. E como eu não ganhava nada na várzea, como eu não ganhava nada no profissional, eu sempre fui para a várzea. E algumas vezes eu tive que fazer essa escolha, porque era lá que eu tirava meu sustento na várzea. Uhum. E fiz isso algumas vezes, mas hoje é muito... Como eu falei, era claro que Deus tinha algo na minha vida, porque muitas vezes eu deixei de ir jogar no profissional para ir jogar na várzea e o diretor ia me buscar em casa. Falava, não, você tem que voltar. Aí eu já via a mão de Deus trabalhando. Entendeu? Agora Olha, você enxerga, né? agora eu enxergo. Antes não, antes eu achava que era lei da sobrevivência. Uhum. Para mim, hoje, é claro que Deus tinha um plano para mim, porque sair de onde eu saí, conquistar as coisas que eu conquistei, para mim ainda é algo sobrenatural. Sobrenatural, olhar coisa a de dádiva, dificuldade. Dádiva de Deus. É nisso que eu quero chegar, assim, nessa parte, para saber como foi para você. Porque a sua vida mudou da água para o vinho. Uhum. Eu, na verdade, eu não conheço muito sobre o futebol, mas com certeza eu sei que a sua carreira mudou muito e que provavelmente aquela vida que você tinha de escassez se tornou uma vida muito abundante. Como foi isso para você quando você começou a descobrir, quando você começou a ser ídolo, né? Separado na rua, ganhar tanto dinheiro? Lise, para mim foi muito tranquilo isso, que eu nunca, até hoje, eu sempre sabia isso, eu acho que é algo que eu carrego desde quando meus pais se separaram e eu fui morar com meus avós. Eu sempre soube lidar muito bem com o final das coisas. Eu nunca tenho sofrimento quando se acaba algo, existe um sofrimento, mas eu sempre soube lidar muito bem. Mais ou menos, né, mano? Jogou até o 41. Quem jogou 41, Mas mano? eu fui porque Deus mandou, cara. É. E, por incrível que pareça, foi Deus que pediu pra mim. Deve porque ter sido mesmo. Porque Não. 41, mano. Bravo, hein? Galego, tudo que tem acontecido comigo desde 7 anos atrás é tudo, na verdade, desde sempre. Desde sempre foi Deus, mas agora com convicção, tudo Com que tem seus olhos acontecido, estampados, né? que tem acontecido na minha vida é Deus purinho na minha vida.